Quando se aumenta a tecnologia, as pessoas que burlam, os chamados na gíria de invasores, ou seja, também mudam as tecnologias de atuação. Os modos operantes. Então, o Estado deve estar preparado para contrapor isso. Será que se vende terreno? Cede-se. Por lei não devia. Não se vende terreno. Nós Cede-se. temos até já que desmistificar esse termo, venda de terreno. Cede-se. Porque o cidadão, mas sempre se trabalhou com rigor científico, nunca se trabalhou na anarquia. E mesmo naquela altura também usávamos o SIGF, né? O sistema, as ferramentas dentro do sistema de informação geográfica. Da pouca experiência que eu tive, né, tratando aqui nós na Ângelo, fazemos também tratamento de documentos fundiários e já agora também aproveitar os munícipes que queiram tratar os seus documentos nas várias administrações, podem vir ter aqui com a Ângelo. A Ângelo faz essa consultoria toda e nós temos boa networking para as administrações. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda temporada do Arqueus Podcast. Hoje estamos no nosso quinto capítulo da segunda temporada, né? Todo mundo já conhece alguém que passou por uma situação de conflitos de terra. Pessoa que comprou um terreno e na hora de fazer a construção, apercebe-se que o terreno já tem 2, 3 ou até 4 donos, né? Então, os conflitos de terra acabam sendo um grande problema, um grande cancro para a nossa sociedade, no quesito das regularizações imobiliárias e do mundo em si da construção. Por isso é que hoje nós vamos falar sobre terrenos sem dono, cidades sem ordem. O papel do cadastro na regularização de imóveis. Para esse tema, temos 2 especialistas aqui, atores da cidade, que trabalham, que lidam diretamente todos os dias com esses temas. Passo já a apresentar, né, o arquiteto Maneco Bunda. Tem a palavra e pode fazer uma apresentação exaustiva. Boa tarde a todos, Arqueus Podcast. Obrigado pelo convite. Eu sou José Maneco Bunda, diretor municipal de infraestrutura, ordenamento, território e cadastro da administração municipal de Belas. Muito bem, nosso arquiteto Maneco Bunda é um dos convidados que não é a primeira vez que está aqui no nosso podcast. Então, como é que está a passar o dia de hoje? Epa, graças a Deus bem, e estamos mais uma vez aqui pelo convite. E tivemos mesmo que agendar, foi um bocadinho apertado o convite, mas tivemos que encontrar sempre um tempo. É sempre uma satisfação a gente estar aqui e poder falar de temas cadastro, de temas dia a dia que afligem. Nosso dia a dia e eu que relacionamos com ele todos os santos dias do nosso serviço. Okay. Então é um prazer para nós estar aqui, esboçar, transmitir, transbordar aquilo que são alguns conhecimentos adquiridos pela prática das nossas atividades profissionais e partilhar com esta comunidade maravilhosa. Muito bem, muito bem. Então, hoje vamos ter aqui as nossas dúvidas, né, relacionadas ao cadastro de terreno, à legalização em si. E do outro lado, nós temos um engenheiro geógrafo, engenheiro Batista Manuel. Boa tarde, meu caro. Agradeço o convite da Arqueus, não é? Na realidade, aqui é o nosso podcast, é mesmo o Ângelos. O Ângelos. E fico feliz porque é sempre um momento oportuno, uma vez que nós vivemos com uma realidade da pandemia e da desinformação. Então, é sempre bom ter esse convite. Eu sou Batista Correia Manuel, engenheiro geógrafo de profissão. Ok. E temos também uma certa experiência na matéria, porque tem sido nosso dia a dia aquilo que é o incômodo em relação a esta matéria de cadastro e não só. E estamos aqui para ajudar a... Muito bom, muito bom. Já deu para ver que estamos recheados de técnicos, né, com elevada capacidade. É o que vos falo, eu sou o arquiteto Antônio Domingos, mais conhecido por Toy Body. Sou também CEO aqui da Ângelo. Sabemos que a Arqueus é um podcast
que é garantido pela empresa O Ângelo, Arquitetos, que significa arquitetura, regularização, construção inteligente, engenharia, urbanismo e sustentabilidade, né? Então, vamos falar daquilo que é regularização, né? Começava por passar a bola aqui para os nossos arquitetos e engenheiros, né? Para perceber, assim, de forma mais clara, porque o nosso podcast ele não é feito para o técnico, ele é feito para o cidadão comum, para o cidadão que está a construir, que está a comprar o seu terreno, né? O que é o cadastro, em palavras miúdas, né? Pronto, o cadastro é, na verdade, o cadastro é uma base de dados, uma base de dados georreferenciada. Georreferenciada, na verdade, são pontos de controles com coordenadas. Mas ela não, na verdade, não é um simples mapa, não é? Temático. Ela vai muito além disto, porque ela comporta consigo três componentes importantes, que é a componente físico-geográfica, temos a componente econômica, não é? E fiscal, e temos a componente jurídica. Daí então a importância do cadastro, nesse caso o cadastro fundiário, para entendermos, não é? Mais a posterior daquilo que é a nossa temática do dia de hoje. Sei que cadastro também acaba sendo um mapa técnico, né? Que vai ajudar a questões relacionadas ao território, né? Sim, ele é um mapa técnico, sim, mas que comporta consigo várias informações Ok. de índoles espaciais e não só. Então, a descrição dessas três vertentes que determinam o cadastro em si é que conseguimos realmente ver o que se enquadra e a sua importância na vida do Assim, um morador de exemplo, Pacatu. Será que se vende terreno? Cede-se. por lei não devia. Não se vende terreno. Nós temos Cede-se. até já que Yeah, desmistificar esse termo, venda de terreno. Yeah. Sim, E o cadastro também acaba nos ajudando a evitar sobreposições, né? Lotes. Aquilo, como a gente vai ter os pontos de cada lote, a gente consegue definir onde é que estão os limites de cada lote, né? E a nível já da gestão em si do cadastro, se evitar que lotes se sobreponham, né? sim, é mais ou menos sobre isso, mas Por aí. é nesta vertente do cadastro na verdade, subentendido estão os três elementos, as três componentes. Por exemplo, falou muito bem da parte da geometria, da posição geográfica, Limites, os né? limites. Esta é a parte físico-geográfica do cadastro. Né? Mas tem ainda outra componente também. A Yeah. componente, por exemplo, a componente econômica, que fala sobre o valor Uso do de imóvel, solos, tá bem? exatamente. E que a componente fiscal que também gera receita, que já o meu As colega depois vai administrações, né? administrações. Então, arquiteto E ainda Maneco, tem uma componente, mas só para não culminar, tem uma componente também que não deixa de ser importante, que é a componente jurídica. acho que isso é muito importante, né? Yeah. Porque ajuda a regular. Uhum. E no dia a dia da administração, né? No dia a dia dos trabalhos, como é que essa questão do cadastro se enquadra? Ok. Boa. Ela se enquadra no sentido de facilitar o controle daquilo que é a gestão do território. O que é que acontece na maior parte das vezes aquilo que a gente tem vivido? Quando nós não temos uma base de dados devidamente georreferenciada, devidamente acautelada, com todos os pressupostos já elencados pelo engenheiro Batista, nós temos enfrentado inúmeros problemas. Muitas das vezes, as administrações municipais não são munidas com ferramentas adequadas. Estamos a falar de equipamentos tecnológicos, né? E computadores com capacidades exigidas, né? Com grafismos apropriados para sustentar essa referida base de dados. Então, quando um técnico possui um equipamento desses e é pessoal, nós temos sofrido bastante. O que é que acontece? Trabalha-se no computador do técnico. O Ok. técnico que desempenhava uma determinada função é exonerado, ou se for um técnico
da referida área. No caso, estamos a falar da conhecida área técnica, atualmente DIMIOT. Anteriormente, nós falamos da área de urbanismo, gestão urbanística e cadastro, mas hoje estamos a falar da DIMIOT, que é Direção Municipal de Infraestrutura, Ordenamento, Território e Habitação. Não é? O técnico trabalha com seus próprios meios. E quando ele é ou transferido ou exonerado, o técnico vai para casa com seus equipamentos. E é aquele equipamento do técnico que detém o mapa de controle. Ok. Então, Mas normalmente as inúmeras administrações dificuldades. trabalham com mapas de controles, né? Tem mapas de controle também, tem mapas de controle, né? Resultante mesmo da contribuição, da sustentação De cada técnico. de cada técnico, do levantamento, após a vistoria que se vai fazer, é confirmada as coordenadas geográficas e geométricas no referido mapa de controle de cadastro das administrações, e dali podemos ter o respectivo controle. Mas, como eu ia dizendo, se esse técnico abandona a administração, vai-se embora, leva o seu equipamento, depois boa parte da informação se perde. Então, daí surgem, muitas das vezes, problemas de sobreposição do terreno, porque era naquele computador onde controlava-se o cadastro, não é? Técnico Já não faz parte da função. já não faz parte daquela, pode até estar na função pública, mas já não está mais naquela administração, vai para uma outra administração, depois para passarmos ou transferirmos as informações é um Deus nos acude. E enfrentamos também algumas, não vou dizer bem problema, mas alguns constrangimentos, se posso assim considerar, nesse último ano de 2025, atendendo a nova DPA. Na nova DPA foram criados novos municípios, novas circunscrições, tanto os municípios como comunas, né? Foram extintos os distritos urbanos e criados, alguns distritos ascenderam à categoria de município e ou comunas que também ascenderam a categorias de município, mas, no entanto, na divisão, no quadro da divisão e no ato da passação de pasta, nem tudo foi entregue. Ok. Aquela entidade que detinha o controle do cadastro de toda a informação do registro não fez passagem de pasta devido adequadamente a outrem. Nessas mudanças, provavelmente há sempre constrangimentos. Né? E daí onde gera esse tipo de conflitos. É informação passada de mão em mão em locais e meios e caminhos impróprios, não devidamente adequados, que depois geram esses tipos de situações. Pois é. Muito bem, meus caros. Deixem apelar aqui aos nossos internautas também para deixarem o seu like, seguirem as nossas páginas nas redes sociais. Né? O Ateus é um podcast que passa quinzenalmente, né? Às quartas-feiras. E nós também temos presença nas plataformas de áudio, que é o Apple Podcast, ou Amazon Music, né? Onde, mesmo caminhando, as pessoas podem ouvir, né? Porque são plataformas apenas de áudio. Então, falando assim diretamente, como munícipe, quais são os passos que eu devo ter, né, para que eu tenha um terreno cadastrado, né, e livre de conflitos futuros? O munícipe, por sua vez, deve dirigir-se à administração se ele já obtiver de forma... Não vou bem dizer se é oficial ou não oficial. Ele é possuidor, pronto. O município é possuidor de uma determinada parcela de terra, ou como ocorre na gíria, lhe é passada uma transmissão por parte de um camponês. Na maior parte das vezes, a base do princípio é sempre o camponês que detinha aquela zona passou por um projeto de reconversão urbana, e os lotes, o terreno foi convertido em lote urbano. O município adquire uma parcela, não é? Pode ser na administração por via do camponês que foi beneficiado por esta... E a maior parte das vezes esses camponeses também não estão cadastrados. Os camponeses não estão cadastrados. Se encontras um camponês, né, ou primeiro o proprietário do terreno, que não seja muito honesto, há aqueles casos que ele mesmo é que faz essa confusão de vender o terreno para duas entidades, para duas pessoas, e cria aí o problema de litígios. Certo, mas que me ia explicando, é que quando o cidadão adquire, pode ser às vezes por via da administração ou por via de transpasso ou cedência,
ele deve recorrer à administração municipal e ou comunal para dar entrada e ir formalizando a sua petição para a solicitação de direito de concessões fundiárias ou direito de superfície. Ok. Sim, sim. Munido de alguns documentos que a posteriori vamos aqui mencionar. Pois é. Então, Indiana Batista, fica claro, né, que a falta de cadastro, na realidade, dá o nascimento de muitos problemas a nível de terreno, né? Eu queria que pudesse enumerar os principais problemas que a gente pode, né, se submeter caso não tenha em conta os elementos principais do cadastro, quando a gente vai fazer a aquisição de um terreno. Olha, um dos problemas e o que mais aflige o pacato cidadão munícipe primeiro conflitos, o suposto litígio. Yeah. Quer Portanto, dizer, terrenos que são vendidos a duas a pessoas. mais de duas pessoas. Né? Pois. E o cadastro, na verdade, vem para resolver isso, porque nós temos que louvar a iniciativa do Portal Único, porque a partir do momento que se atribui um NEP a uma pessoa que Já agora, só para o número de MIP, identificação, o que é que significa? MIP, número de identificação da Predial. parcela, Da parcela. ou predial, Ok. pronto, do prédio rústico. Então, isto, de certa forma, já começa a minimizar aquilo que, na verdade, poderá ser um suposto É um litígio. problema. Ok. Porque nós temos que, só para, não é, abranger mais um bocadinho a nossa temática, nós temos que compreender que, para além do cadastro, existem outras componentes para ajuda na regularização fundiária, para ajuda nos conflitos de terra. Por exemplo, o plano de ordenamento do território. Ok. Dentro desses planos, em função da realidade que predomina cada província, cada município, percebes? Vão nascendo os planos de pormenores. Exatamente. Que advém dos Então, planos municipais. Pois, portanto, Que esses, por sua vez, advém dos planos das cidades. das ou cidades. províncias. Né? Então, o cadastro em si, por exemplo, o cadastro em si, ele responsabiliza a parte do prédio rústico, peso embora atualmente ela hoje já é abrangente até os prédios urbanos. Exatamente. Mas sabemos nós que, de antemão, para licenciar um prédio urbano, é necessário que tenhas uma regularização fundiária. Exatamente. Aí vem o cadastro. Porque Mas acabar é Pois, sempre do terreno. Pois, mas é importante aqui também, frisar também que os planos diretores é onde também são provinciais, por exemplo, é onde são derivados os planos diretores municipais. Só que nos planos diretores municipais é ali onde começa. Por quê? Para, por exemplo, termos os planos diretores municipais bem gizados, é preciso levar em conta, por exemplo, o uso e ocupação do solo. Exatamente. Porque ali onde o cadastro advém mais uma solução para o Pois. problema que seria a construção em zonas de risco. Pois. Aí, não, o que na verdade ia acontecer ali? Ali, o cadastro entra com as suas tabelas de atributo e o plano diretor diz, esta zona, por exemplo, está definido como uma zona industrial. O cadastro entra que é para poder, então, definir conforme está o plano e ajudar a esclarecer o munícipe. Ok. E isso, de certa forma, pelas componentes que apresentam o cadastro, vamos falar da segunda componente, por exemplo, que é a parte econômica. Isso influencia, porque se o seu valor de investimento é para uma zona comercial e, na verdade, ele está a fazer pedido numa zona residencial, já estamos a falar de uma inviabilidade. Então, significa dizer, o cadastro é uma das maiores componentes. Aliás, temos o exemplo da França. A França levou 45 anos para ter um cadastro funcional. Ou Portugal funciona apenas para controlar toda a tributação
funciona com um dos campos do cadastro, que é o endereço, que linka com a sua base de dados integrada. Então, estamos a falar de algo muito importante que reflete não só na vida de Pacato Cidadão, mas a todos nós que lidamos Com a terra, com o a terra terreno. ou com os terrenos. Exatamente, porque nós sabemos que normalmente quando a gente compra um terreno, né, e vai fazer já a marcação do caboclo, há vizinhos que o terreno é igual para todos, mas ele na hora de cavar o limite do seu terreno, quer sempre sair mais um pouco do Às limite, vezes entra constrói no de limite, noite. entra no limite do terreno do vizinho, e quer dizer, essas questões todas, né? O cadastro ajuda a esclarecer, né? Porque vai nos dar pontos exatos, né? Sim, Vai sim, também naquilo que acabou de falar, que tem a ver com os planos. Tem a questão também da definição de zonas não construíveis, como zonas que apresentam certo risco para a própria vida humana em si, né? Como construção em bacias próximo das bacias de retenções, Sim. linhas d'água, sim. né? Acaba, no fundo, o cadastro aqui vai nos dar ferramentas para que nós ficamos atentos ao comprar nosso terreno. Também temos que comprar terreno numa zona que é passível de regularização, né? Porque existem zonas que o governo não vai te passar um documento. Mas É. também aí está um outro problema que precisamos trabalhar muito. Tanto o ente do Estado como o ente privado. Por exemplo, disse assim, de passagem, que existe uma pandemia da desinformação, mas que já está aos poucos está a diminuir muito com o setor privado, com as redes sociais e não só. Por quê? Porque o grande problema que nós temos hoje é a desinformação. Por exemplo, eu quero comprar, por exemplo, um terreno de 2 hectares. Percebes? E eu não sei se eu estou a lidar com o verdadeiro dono. Quem deve passar essa informação, na verdade, é a ente local, Que é a administração. que é a administração. Que na realidade, por quando a gente meio- vai para a administração nunca tem terreno à venda. e- Nunca tem terreno disponível. Não, Como é que se põe agora essa não, questão? às vezes até não terreno disponível. Na verdade, é referenciar se realmente, por Aqui exemplo. sente-se que todos os terrenos estão ocupados. Sim, Tem donos sim, privados, Sim, mesmo sem documentos, todos tem. os terrenos têm donos individuais. sim. Arquiteto e engenheiro Batista, eu gostaria que fizéssemos aqui um exercício. Aham. Será que se vende terreno? Cede-se. Por lei não devia. Não se vende terreno. Nós Cede-se. temos até já que Yeah, desmistificar esse termo, venda de terreno. Yeah, cede-se. Porque o cidadão lhe é concedido uma parcela de terra ou alguém faz transpasse do usufruto que tem Sobre o terreno. sobre o espaço que ele Sobre esta detém. parcela, né? Yeah, é a posse, é a mera posse, Uhum. no caso da referida parcela. Mas quando se Porque- tem um direito de superfície. Né? Não, Não. Eu que não tenho ele é direito. possuidor, o cidadão é possuidor. Uhum. Yeah. Com ou sem documentação. Tal conforme está tipificado no decreto presidencial número 84/25 de 16 de abril, que fala do regulamento sobre a janela única de concessão de direitos fundiários. O utente, no caso o município, ele é possuidor de uma determinada parcela de terra. Depois ele vai requerer ao Estado a transmissão dessa determinada parcela, porque a terra é propriedade originária do Estado. Diz assim a nossa lei de terras. Ela é propriedade originária do Estado. A lei Por ser- 84/11, né? Certo. Por ser propriedade originária do Estado, então eu vou ao Estado solicitar o direito que o Estado detém. O Estado vai fazer a transmissão, não é? A transmissão dos seus direitos sobre aquela determinada parcela Ao município. ao município, ao requerente. E nesta altura, o que está em vigor, né, com base na janela única de concessão de direitos de superfície, é o direitos fundiários, um dos direitos que é o direito de superfície, e não o direito de propriedade. Até o Estado não cede o seu direito de propriedade. O direito de superfície tem um teto máximo de concessão vai de 1 a 60 anos. O máximo. Certo, o máximo. Quer dizer que depois, fim dos 60 anos, já não é renovável. Fim dos 60 anos já não é renovável. Aquela determinada parcela passa novamente leva à mais esfera do 30? Estado. Não, já são 60, já não renova. Não, 60 E, já não e o renova. proprietário perde os direitos sobre o terreno. O proprietário depois de 60 anos já não renova. Não fala isso. Não, Mesmo, Os terrenos mesmo com depois- aproveitamento útil. não, dá um aproveitamento útil.
Depois o terreno passa novamente à esfera do Estado. Não é? Mas e os herdeiros, como é que fazem depois para poderem? Para aquele que solicitou, certo? Ok. Ele pode voltar a solicitar. escrever novamente para o Estado, sim. Porque Para ele, renovação. certo, para renovação. Ou para a concessão da referida parcela do terreno. Ok. Yeah, porque na lista na posição de beneficiários, vamos supor que estiver a concorrer, aquele tem privilégio por ter Muito feito bom. aproveitamento útil. Né? Também aqui dar uma nota importante de que quando nos é concedido um direito fundiário, direito de superfície, no caso, nós temos que fazer o aproveitamento útil até 3 anos ou 2 ou mais 3 interpolado, que vai dar 5 ou 6 anos de aproveitamento útil. O que é aproveitamento útil? Quando eu vou fazer a solicitação de direito de superfície, a administração ou o governo da província ou o Ministério da Construção e outros entes do Estado que são devidamente discriminados e autorizados para o fazer, eu coloco a finalidade. Não, eu venho solicitar Uma parcela de terreno, parcela de terreno para fins de direito de superfície, para fins habitacionais. Isso já é o plano de aproveitamento? Dentro do plano de aproveitamento da área em causa, o Estado, ao fazer a concessão daquele espaço, sobre aquele espaço ao munícipe ou ao requerente, no caso ao cidadão, já está lá afetado que é para finalidade de habitação. Okay. O engenheiro Batista explicou também isso. E eu estou agora aqui a enfatizar. Se, porventura, após a concessão, eu pretender eu vou à administração solicitar uma licença de construção e vou aplicar pretendo construir ou edificar uma igreja, para não aparecer um pastor, eu sou doador da igreja, sou fiel de uma determinada seita ou confissão religiosa e doei o meu terreno à igreja, a igreja agora aparece aqui e quer edificar lá um templo. Uma escola, né? Um templo ou uma templo, escola. nesse caso. Por mais importante que seja a escola, no caso, mas aquele terreno foi concedido para o fim habitacional. Não pode. Esse é um dos motivos que vai dar a revogação ou anulabilidade da solicitação, pode até dar até o indeferimento da referida petição do município, se ela foi definida para habitação e habitação. Porque tudo isso é definido com base numa planta de uso dos solos, que é parte das peças, né, do PDM, que é o do Plano Diretor Municipal. Okay. A planta de uso dos solos vai definir, olha, para esta Temos zona... Vamos falar sobre também esses requisitos todos. E propriamente sobre a janela, eu queria que definir assim rapidamente o que é a janela única, né, porque acaba sendo uma revolução naquilo que é o sistema processual de tratamento de documentos, né, para questões fundiárias. Da pouca experiência que eu tive, né, tratando aqui nós na Ângelo, fazemos também tratamento de documentos fundiários e já agora também aproveitar os munícipes que queiram tratar os seus documentos nas várias administrações, podem vir ter aqui com a Ângelo. A Ângelo faz essa consultoria toda e nós temos boa networking com as administrações e temos conseguido facilmente desbloquear alguns trabalhos. Né? E nós sentimos que no nosso dia a dia a questão da janela única foi muito acertada. Né? Acaba sendo um elemento que facilita e desburocratiza, né, a questão do tratamento do processual, daquilo que são aquilo que é o tratamento de processos fundiários, né? O artigo 2 da Lei 84/25 de 16 de abril fala da janela de concessão de direito de superfície como sendo, ou seja, para efeitos do presente diploma, considera-se janela única de concessão de direito de superfície. Permitam-me que leia, porque a lei tem que ser seguida à sua risca. Janela única de concessão de direitos fundiários, a plataforma tecnológica de simplificação de procedimentos de concessão de direitos fundiários que integram os serviços e entidades públicas que intervêm num determinado processo. Simplificação, gostei da questão. Certo. E desburocratização. Quero com isso dizer, arquiteto, que dentro da janela única ela obedece 4 ou 5 princípios. Vamos falar do princípio do contacto único, em que hoje por hoje já não é necessário o munícipe, por exemplo,
fazer requerimentos, vários requerimentos, como se observava Varia, noutra hora, né? No quadro do Muitas Simplifica 1.0. instituições. O município faz apenas um único requerimento, se preferir, dirigido ao administrador municipal. Se estiver numa comuna, pode dirigir ao administrador comunal. Mas, no entanto, esse contacto único é estabelecido entre o requerente, pode ser pessoa coletiva ou pessoa individual, para com a Secretaria da Administração Municipal. Lá tem um front office que vai recepcionar o município para fazer, então, dar toda a instrução e solicitação do referido direito. Pois é, caríssimos. Sabem que podem nos seguir nas nossas redes sociais, na plataforma de streaming de áudio como Spotify. Não falei no princípio. Você pode nos seguir no Spotify, no Apple Podcast e no Amazon Music, né? Só digitar Adkeus, está lá o canal da Ângelos, onde poderá ouvir todos os episódios da primeira temporada, fazer uma maratona, né? Porque aqui nós falamos de temas ligados à construção, à arquitetura, ao urbanismo, regularização imobiliária, como o tema que estávamos a falar hoje, né? E mesmo de lembrar que o nosso tema hoje é um tema muito pertinente, né? Que é terreno sem dono, cidades desordenadas. Né? Estávamos aqui a falar da questão da janela única, Engenheiro Batista e arquiteto Maneco, né? Certo. Continuando aqui, no fundo é uma definição para nós também percebermos, né, como é que funciona a janela única e quais são os grandes benefícios que cidadãos, pessoas normais que queiram tratar, né, podem obter dessa nova forma de tratar processos, dessa nova ferramenta, né? Como ia dizendo, obrigado, arquiteto Antônio. E nós falávamos dos princípios fundamentais que regem a janela única de concessão de direito de superfície. Queria também destacar a questão do princípio da celeridade processual, o princípio da relação oficiosa. Mas os processos estão mais céleres mesmo? Bem mais céleres. Vou já chegar ali. Falar também do princípio da declaração única de informação e o princípio da implementação gradual da janela, no caso, e o princípio da desmaterialização. O que acontece? Também vamos falar do princípio do pagamento único. Na janela, nós vimos a interoperabilidade ou operacionalização e desburocratização do sistema. O que vai acontecer na operacionalização e desburocratização do sistema? Isso é que eu gosto muito de usar, mas tecnicamente nós falamos sempre interoperabilidade dos sistemas. Okay. Hoje por hoje, todos os entes do Estado que noutra hora atuavam de forma separada para que tinham como já fim, eram independentes. certo? Também, sim, eram separados e independentes para dar tratamento à questão da regularização fundiária. Sim. Hoje atuam dentro dessa janela. Nós estamos a falar da administração local, estamos a falar do IGCA, que é o Instituto de Geografia e Cadastro de Angola, e Cadastral de Angola. Estamos a falar da AGT, que é a entidade que tem a responsabilidade de gerar a matriz predial e fazer a transmissão honorosa da referida parcela, que anteriormente nós chamávamos de CISA, e temos ainda a conservatória do registro predial do imóvel, no caso que também está dentro dessa plataforma para poder então emitir a certidão predial e registrar o referido prédio. Nessa cadeia toda, depois por fim, novamente o IGCA, o processo todo culmina com a emissão de uma certidão da matriz cadastral pelo IGCA. Okay. Hoje por hoje é possível, por exemplo, em menos de 90 dias, o cidadão ter direito de superfície. Após o cidadão dar a entrada do processo na administração, já foi pior esse prazo. Já foi pior e nunca sabíamos naquele tempo quais são os requerimentos que eu devo afinal preencher. Na verdade, passava por muitas instituições. E quais os documentos que eu devo ser certo. Ou governos provinciais, depois tinha que ir para outras entidades como o IPIG, como as matrizes prediais que eram na GT, né? GT também. Yeah. Hoje por hoje, arquiteto e caros internautas, hoje por hoje, da administração municipal, que anteriormente era emitido o contrato e o título e o contrato de concessão de direito de superfície, não é? O munícipe, quando solicitar, na plataforma tem depois o princípio do pagamento único. O
que é que vai acontecer com o princípio do pagamento único? Todos esses entes do Estado que atuam sobre a plataforma, no final vai gerar uma RUP que o município, ao fazer o pagamento, depois a AGT, a conservatória, enviam também os documentos. No caso, o IP já é pago, já está enquadrado nessa plataforma, vai surgir na aba como um dos emolumentos a pagar pela transmissão da referida parcela. Imposto predial, no Certo. caso, né? A certidão predial é a mesma coisa. O município, após fazer o pagamento, é notificado por via do portal, porque na fase de preenchimento deve-se anexar o contacto telefônico e o contacto de e-mail desta entidade, se é pessoa física ou pessoa coletiva, né? ou individual, certo? Insere-se esse contacto no portal, daí o município vai passar a receber interação e mensagens de como está a decorrer o processo, pode fazer o seu acompanhamento de modo integral, digital, certo? No conforto da sua residência. Pode também o município, por acaso. Quer dizer, não precisamos mais de estar nos deslocar nas administrações para saber como é que está o processo, em que departamento está. Já não tem tanto essa necessidade. Só que mas aí às vezes é necessário, porque a janela única, desde a sua fase de implementação, que foi a 16 de setembro de 2025, no ano passado. Estamos com pouco tempo ainda também. Sim, estamos. Mas ela foi implementada oficialmente a 16 de setembro, mas a janela já vem funcionando, já vem operando desde 2022. Não é? Sim, desde 2022. Mas ainda num período muito experimental, porque não se sentia muito isso. Com os municípios de Talatona e Belas. Okay. São os municípios pilotos que estavam a operar a janela única de concessão de direitos de superfície. Só mais uma questão agora, fiquei curioso. Mesmo ainda na cena da janela única, as províncias, né? As províncias do interior do nosso país já estão a usar a mesma ferramenta? Nesta altura decorre o processo de formação, instrução dos técnicos. Okay. Algumas já estão a se adequar. Mas pelo menos em Luanda, as administrações todas em Luanda, todas as administrações já estão enquadradas no processo da janela de concessão de direitos de superfície. E também a lei, no caso, que eu aqui mencionei, lei 84/25 de 16 de abril, a lei orienta que todos aqueles processos que estavam a tramitar no físico, que não foram concluídos desde a fase da publicação desse referido decreto, devem ser inseridos no portal para dar continuidade. Eu naquela altura, quando a administração, vou dar exemplo da minha administração, quando a vossa administração de Bela estava no Quilamba, aí no KK, eu já havia dado entrada, fiz até vistoria, mas não cheguei a fazer o pagamento e o meu processo ficou assim, meio caminho andado. Não, então pega-se esse processo todo, instrui-se o processo, faz-se um novo requerimento, adiciona-se ao processo. Mas o município tem que fazer um novo requerimento. O município pode fazer um novo requerimento. Okay. Ele como se estivesse a recomeçar. Basicamente. Ele é introduzido ao portal e daí dá-se continuidade. Tem também situações de municípios que naquela altura do processo, nós chamamos de processo analógico, que é o físico. Naquela altura, o município já havia feito todo o pagamento. Então, a conclusão, a orientação que se recebe é que pelo grupo técnico é o GETIFAL, o IMA e o CETIC, que é o IMA, Instituto de Modernização Administrativa. A CETIC é um departamento de tecnologia da distrito ao Ministério das Finanças. A orientação que se recebe é que se deve pegar os processos do município, introduzir ao portal com todos os comprovativos de pagamento e dar para não ter que pagar duas vezes. Para não ter que pagar duas vezes. Faz o abatimento depois do referido valor que já pagou anteriormente, mas, no entanto, o portal, conforme eu expliquei anteriormente, ele depois vai gerar outros emolumentos. O município naquela altura não pagou, ele teria que pagar fora, né? Se fosse um processo físico, eu já tenho aqui. Este é o contrato de concessão, este é o título, eu teria que me dirigir depois à AGT para pagar o IP e o CIS, a transmissão, depois ia a conservatória para registrar o prédio, depois o IGCA. Então, como já está no portal, ele tem que pagar esses emolumentos. Fica tudo... Quer dizer, a tarefa para os municípios está cada vez mais simplificada. Bem mais simplificada. Agora, já nos
tivemos aqui uma aula, né, daquilo que é a janela única, como é que funciona, né? Eu queria falar sobre as ferramentas, né? Como o caso, ferramentas que ajudam o cadastro a se desenvolver ou a ir a bom porto, né? Temos aqui o exemplo do SIG. Como é que o SIG, né, ajuda a dar soluções naquelas questões que, né, afetam o cadastro? Engenheiro Batista. Olha, antes de fazer uma introdução em relação ao SIG, que na verdade é o Sistema de Informação Geográfica, vou reforçar um pouco aquilo que o meu colega falou em relação à janela única, porque o SIG é uma ferramenta poderosa, sim, mas No caso, uma SIG, tecnologia, né? sim, uma tecnologia, Porque mas muitas precisa, ferramentas usam o sim, SIG. mas ele precisa de encontrar a casa arrumada, ou Condições, seja, precisa de encontrar computadores, condições. Então, é ali, servidores. Mas aí eu penso, mas pela informação que o engenheiro arquiteto Maneco nos deu, né? Tudo acaba depois sendo cadastrado sim, no IGCA. Sim. pois, Acho que o IGCA deve ter essas condições, por obrigação, né? Se ele vai receber o cadastro, então vai receber muita informação em todos os municípios. permita-me só, o arquiteto, o que acontece, por exemplo, em relação à janela única. É preciso mesmo enfatizar a janela única. Sim, tem muitos Porque- benefícios. porque Eu só vi benefícios na Não- janela não- única. não- além dos benefícios, acho que já viram a passar publicidade na televisão em relação ao termo simplifica. Simplifica, Simplifica. que já está nos pontos Agora, 2.0. agora perceba. O termo, não sei se eu acho errado, mas o termo simplifica. Depois, pelo menos pelo que eu vi na televisão, não é? Ou na cadeia televisiva. Depois vem alguém, por exemplo, com uma banana, não é? E abre a banana, não é com galfe. Eu A não banana vejo não é TV. a banana não é com galfe, mas Uhum. tu pegas a mão, percebes? Simplifica o procedimento. Até ali O conceito está o percebido. conceito está percebido. Uhum. Numa vertente profunda De utilização no dia a de dia. utilização do dia a dia, talvez poderiam acrescentar mais isso também na cadeia televisiva, é olhando na linha de pensamento do arquiteto Maneco, é pegar uma lista de requerimentos, todos os instrutivos necessários para a sua regularização fundiária ou de uma parcela, e apresentar e dizer, epá, outrora nós tínhamos de levar toda esta documentação, que na verdade representa a burocracia, Exatamente. percebes? E atualmente nós apresentamos isso. Só o facto de termos um único requerimento, isso de certa forma já agrega um valor muito grande em relação à janela. Muito substancial. Pois, agora, é preciso que as instituições venham conversar, diálogo de cadeia. Por quê? Porque nós temos... Mas é tudo Estado, há algum problema Vai nessa perceber- conversação vai entre perceber, instituições. vai perceber o que eu quero dizer. Eu vou ser mesmo claro e sumarizado. Por que eu falo de conversa? Porque nessa altura que estamos a tratar da janela única e realmente estamos a simplificar, e isso é muito bom. Quando eu falo de conversa, eu estou a falar, por exemplo, o Belas nessa altura passou, é uma entidade local, passou, por exemplo, sem direitos fundiários. Ok. Ok? Sem direitos fundiários. Se houver uma instituição que também faz a regularização fundiária e tem a componente cadastro, mas não há conversação com a entidade local, Estamos a falar, aí entras com um problema de sobreposição. estamos a falar como as IGTIs que foram extintas, Mesmo, o IPGU, por exemplo, por o quê? governo provincial Pois, também, né? vou falar, por exemplo, particularmente, por exemplo, do Instituto Técnico, né, de Gestão Urbana, que
conhecido como IPGU. Sim, que até então era a instituição Para o que caso, tratava sim, direito de para o, superfície. para o né? caso, de por Luanda. exemplo, de De Luanda, Luanda. onde temos os cascos urbanos e às vezes dão elementos cadastrais, não é? Antigo proprietário. Por exemplo. Quando a ente local passa uma regularização fundiária, né? Ou um direito de superfície, se não remeter a ente provincial, Uhum. quando o munícipe solicitar uma informação cadastral, a informação que será dado é com os elementos que Desatualizada. temos é uma Mas não desatualizado. estão todos no governo Estás a provincial, perceber? não é tudo Não, governo mas, provincial. não, mas agora é que eu estou a dizer, a janela única, na verdade, vem mesmo para poder unificar. E conversar Se obrigatoriamente. conversar. Né? Eu acho que A ver, instituições como o IPGU agora, fazem parte da janela única. pois, agora, onde é que o SIG precisa encontrar? O SIG tem de encontrar casa essas arrumada. condições. Por quê? Porque o sistema de informação geográfica, na qual congrega várias plataformas, tanto a comercial como a livre, que carece de meio de informação, vamos aqui exemplificar, por exemplo, a ferramenta ArcGIS, que é comercial, Uhum. o QGIS, que é uma plataforma livre, Offsource. O que diz é free. é free, mas carece também de formação para dominar as ferramentas, a Google Earth, por exemplo. Essas ferramentas todas, O Google Earth também é free e acaba sendo a mais usada. Né? sim, essas ferramentas todas, que na verdade estão dentro do sistema de informação geográficas, elas têm de estar, primeiro, nós usamos um termo que elas têm de ser interoperáveis. Interoperáveis, na verdade, é comunicação entre as plataformas. Então, o SIG vem, na verdade, o SIG vem, que é para poder acolher todas, para conseguirmos só na sua plataforma conseguirem armazenar, conseguirem explorar, conseguirem coletar, Pois, para gerarmos mapas temáticos em função daquilo que se precisa, que é para poder ajudar o decisor a tomar decisão. E essas decisões acaba sendo uma ajudam, ferramenta técnica que facilita sim, o gestor na tomada na das sua decisões. tomada de decisão, sim. Mitiga Vê o riscos, terreno, se o prevene terreno está riscos, numa boa zona, pois, se tem litígio, não tem ou não litígio, os tem, limites, como é que pois. estão. Agora, saindo um bocadinho desta deixa, eu quero aproveitar também para crescer em relação ao plano de aproveitamento. Na minha opinião, eu sugeria que o plano de aproveitamento do plano de aproveitamento Viana, quando começou, o município que trazia o plano de aproveitamento, mas nós temos uma ferramenta boa, não é? Que na verdade é mesmo o plano diretor, né? O plano diretor provincial. Na verdade, o que acontece? O munícipe deve encontrar ou deve solicitar a informação do plano diretor ou plano de aproveitamento daquela zona. Está a ver? Está a ver? Por quê? Porque se eu trago, vamos supor, o arquiteto Maneco falou uma coisa muito boa. Ele solicitou para habitação ou então solicitou a regulação fundiária do seu terreno. Sim. E a administração diz, aqui falta um instrutivo, que na verdade é o plano de aproveitamento. Percebes? Ele, ao trazer o plano de aproveitamento, não é ele que deve definir o plano de aproveitamento. Porque nós já temos informação do plano diretor. Ele deve enquadrar-se. Mas o diretor acaba sendo muito não, depois vem, generalista, não, mas depois vem onde entra os planos de diretores municipais. Porque imagina, na maior parte dos casos. Sim, mas agora imagine só. Se ele trazer um plano de aproveitamento para uma finalidade comercial e naquela zona não é concebível, né? Não é concebível, por exemplo, um direito fundiário para uma finalidade comercial, já começa a trazer um conflito. Agora também fico sem perceber. Pois. O que é que se avalia na fase seguinte, que é o licenciamento da construção? Uma vez que já vamos entregar um plano de aproveitamento, acabamos tirando o peso daquilo que eram os planos de pormenor. Né? Não plano de massas, né? Por que é que nós devemos entregar planos de
esse plano. O O plano de aproveitamento não para o Plano prédio de urbano, aproveitamento. precisa perceber. É para o prédio rústico. Para o prédio rústico. Eu É vou, para o vou prédio fazer no ato, solicitação sim, desculpa, para não já mudar vai. mais no ato do plano. Mas preciso No mesmo. ato da regularização São da minha fundiária. determinada parcela, vamos Pois. supor uma parcela de 30 por 20, tem 600 metros quadrados. No ato da regularização, Uhum. muitas das vezes as administrações solicitam, mesmo a janela única também é uma aba que solicita um plano de aproveitamento daquela referida parcela. Né? Eu acho vou que fazer a isso ainda habitação. acaba sendo uma gordura, acaba sendo Certo. uma burocracia. Mas Yeah. vamos Devia chegar ser um ali. documento também que Vamos não chegar devia aqui, fazer então é o parte seguinte, nessa eu vou fase solicitar, inicial eu vou da solicitar, legalização do terreno. certo, eu vou solicitar a regularização da minha parcela. Uhum. Eu estou já numa zona com lotes de características urbanas. Vamos para a zona verde do Benfica, a zona do Quifica. A zona verde, no caso agora, a zona verde está no lado de Belas. Nós anteriormente chamava zona verde do Benfica. Estou na zona do Quifica, ou no Alvalade, estou numa área residencial. Eu solicito para regularizar a minha parcela. Eu venho, vou me solicitar. O teu terreno tem 30 por 20. Como é que vai aproveitar o terreno? Eu preciso saber quanto de espaço que o edifício, qual é a área área útil que vai ocupar aquele edifício de construção. Por exemplo, área útil de construção daquele edifício dentro do seu terreno vai ocupar X metros quadrados. Ok, não, vou ter mais um anexo X metros quadrados. Por quê? Essas informações são necessárias. No ato de preenchimento, na janela única de concessão de direitos superfície, ele vai solicitar área total do terreno, X, área coberta, área descoberta, X, que é para poder fazer cálculo e saber quanto de percentagem que vai ocupar ou será afetado dentro daquele Qual o limite espaço. dessa porcentagem? Sim, o limite dessa porcentagem ele vai Qual é o limite assim que não pode passar? Não, o caminho não é esse, a explicação não é essa. A dúvida era da questão da solicitação do plano de aproveitamento do referido terreno. Não, mas uma vez que vamos ter essa informação da área coberta, né? O região também tem regulamento de edificação urbana. Já define Já que deve define os ser limites de aproveitamento. 40% de zona de logrador, que é quintal, né? Sim. Mas, por exemplo, ali, por exemplo, No caso falou muito bem. habitacional, sim. Agora, falou muito bem o arquiteto Maneco, mas precisamos intensificar a clareza que simplesmente é para prédio rústico. Por quê? No ato, uma vez, e isso fala, o cadastro fala sobre isso na sua vertente jurídica. Uma vez o terreno regularizado, então o utente tem, não é? Não sei se é a oportunidade que eu posso dizer, não é? De começar a tratar do prédio urbano, certo? O que acontece? Quando dar entrada do licenciamento deste prédio rústico para construção ou edificação de um prédio urbano, já consta no cadastro local a finalidade. Está vendo? Há tempos um senhor veio ter comigo que lhe fora passado um direito fundiário na altura, aqui no Zango, com a finalidade agropecuária. Mas se olhares... havia uma instituição que passava. Agora, deu muitos de superfície com esse fim. Se olhares para o Zango, a zona em que ele se encontra, de vegetação em termos de predominância, já não temos nada, excepto, não é, a cartografia cartografia que precisa ainda ser atualizada. Tá vendo? Então, significa dizer, para este camarada, ele deve dar entrada para a mudança de finalidade da utilização do conferido solo. Do conferido solo. Ou seja, a partir do momento que o Estado tem consigo os planos de aproveitamento, se assim posso dizer, do uso dos solos. O município, quando não, eu quero fazer uma loja. Não, loja. Essa zona não dá. Loja. E se agora houver uma mudança naquilo que é a tipologia do projeto, a posterior, depois de ter o documento. Vamos dar um exemplo, que eu faço uma requisição com direito de superfície por uma zona que eu quero para habitação e por vicissitudes, né? Mudo de ideia, depois de ter o documento.
e queira fazer um edifício de serviços para escritórios. Pelo menos pelo pouco que eu saiba, não é o munícipe que deve mudar de ideia. Isso não é assim que funciona. Percebes? Tem que cumprir obrigatoriamente. Não, Tem um documento aí para... está a importância Uhum. do uso, Da planta e, do atenção, o uso, só para descrever aqui, o uso e ocupação dos solos, seria até ocupação e uso dos solos. Por quê? A ocupação já existe. As zonas, por exemplo, são ocupadas com vegetação, são ocupadas com água e por aí fora, não é? Mas qual é o tipo de uso que vai ser feito nesta zona? Percebes? Qual é o tipo de uso? Por exemplo, vou Pode ser usar... uso misto também. Pois, Certo. mas vais Que é o usar... que mais se usa. Pois, na realidade. vais fazer o uso misto que está definido por ti. Não é o mais certo. Dentro se não temos o plano diretor municipal, Plano pelo urbanístico. menos, tem um plano diretor provincial, pelo menos, que diz, nesta zona, estás a perceber, o que mais ou menos pode ser construído ou pode ser erguido. Agora, se o munícipe realmente achou, por exemplo, esse munícipe achou que agora, por exemplo, que eu falei há pouco tempo, não é? Achou que agora tem de ter um direito fundiário Para serviços, né? O não, edifício é serviço. para situações Uhum. urbanas, não é? Uhum. Não é. Ele até teve esta ideia, mas é a zona em si que mostrou esta realidade. Que já é uma definição. a Que nível já é uma todo. definição, conforme, por exemplo, já não tem nada de vegetação, já existe um loteamento, já existem Ficou uma zona muitas. urbana, já Pronto, deixa de ser tornou-se rural. já uma zona urbana. Então, ali sim. Agora, precisamos fortemente continuar a trabalhar com os outros setores que intervêm na regularização fundiária em relação a esses planos, para ajudar o quê? Para ajudar o cadastro. Porque vou voltar a repetir, o sistema de informação geográfica que comporta consigo várias plataformas livres e comerciais, ele precisa de encontrar as condições, Que são os dados. que são os dados, estás a ver? Os dados interoperáveis e não só. Tá vendo? Então nós ali vamos estar a caminhar rumo Ok. Yeah. ao futuro com Arthur, Ghana. queria também dar um Não, queria fazer contributo. mais aqui uma questão, né? Levantar mais uma questãozinha. Imaginemos que estamos a falar de um terreno Uhum. antigo, né? Ou do imóvel antigo. Uhum. Podemos falar do tempo colonial, né? E nós sabemos que muitos documentos apresentam, desses imóveis antigos, apresentam muitas imprecisões, né? Sim. Coordenadas que não batem certo, dimensões que não são as mais corretas, né? E mesmo assim foram registrados. Como é que esse tipo de terrenos, né, se enquadram agora com essa janela única, com essa questão também da informação do SIG? Será que nesse está cautelado, né, tudo aquilo que já foi feito antes do SIG, antes do cadastro? Será que está cautelado, tipo, nesse caso o IGCA ou a entidade que vai fazer o armazenamento desses dados, teve essa preocupação de pegar, tipo, o caso de bairros consolidados, né? Zonas tipo Miramar, Alvalade, Maianga, já sabemos que está tudo consolidado, tem um outro terreno, né? Como é que funciona ali? Olha, Já pega-se primeiro, carrega-se a plataforma com os dados todos, porque a facilidade que o SIG vai nos dar, né, é que a partir de um clique eu consegui ver informação sobre um ou outro terreno, né? olha, pronto, falando disso, olha, eu posso dar aqui uma chega. Na verdade, essa é a razão do município de Luanda, né, província agora, província de Luanda, Província, que comporta consigo alguns 16 municípios municípios. do casco urbano, na qual temos o Sabizanga, temos o Rangel, Ngombota. temos a Ngombota, a Maianga. Maianga, não é? Uhum. E Samba. e Samba. Uhum. Perceba, esses municípios que foram citados há pouco tempo, eles têm informação predial. E quem detém esta informação é o governo da província de Luanda no seu arquivo. Peso Mas ainda estamos a embora, falar naquilo que se falou como analógico. né? peso sim, mas peso embora, alguns mapas são de 1917 por aí fora, mas Desatualizados. só para deixar aqui a deixa que houve um trabalho, foi feito um trabalho muito bom
pelos jovens com garra, que digitalizaram uma boa parte destes armários, percebes? Que é para poder ajudar a dar resposta em relação a esta temática. Mas precisamos dizer que com essa dificuldade, falou muito bem da posição geográfica, não é? Que naquela altura baseava-se muito em cartas digitalizadas, cartas cadastrais. Então, hoje, na verdade, o que se faz? Quando o munícipe solicita, vamos supor, por exemplo, que ele só tem uma fatura d'água, uma fatura de luz, algum documento que ele pagou o imposto, já não tem absolutamente nada, percebes? Então, o governo da província tem até tem plantas, percebes? Tem plantas, mas é a forma como está algumas plantas dessas. Mas ainda assim, as plantas, para ajudar a precisão ou a informação precisa para facilitar a conservatória do registro predial, dar a informação sobre este imóvel, então faz-se a vistoria. A perceber que a vistoria, na verdade, vem para confirmar a posição geográfica, não é, deste imóvel. A partir exata, né? Sim, é a posição. Por quê? Minuciosa. Sim, por que é exata? Porque coordenadas nós sabemos, um par de coordenadas já não existe outra. Percebes? Quando posicionas um ponto na superfície, aqui, onde eu estou neste caso, Dá uma longitude e latitude. já não existe outra. Se alguém te dizer que tem uma O mesmo latitude ponto semelhante, tem tem outra. Não existe outra, já não existe. Então, aí está a Hoje a importância. tecnologia acaba nos ajudando, que é Ou a questão seja, do GPS. dito de outro modo, com a posição geográfica deste lote, então os técnicos vão até o governo da província e conseguem ter uma informação precisa daquele prédio. Ok. Com essa declaração cadastral, o munícipe ou o solicitante consegue chegar à conservatória do registro predial, que é para poder dar continuidade do seu... Gostaria também de dar bem a questão de que naquela altura, hoje o processo é digital, naquela altura trabalhávamos de forma manual. Analógica, sim. Yeah. Arquiteto, nós trabalhávamos de forma que o arquiteto perguntou, analógica, certo, nós falamos de forma analógica ou processo físico, mas sempre se trabalhou com rigor científico, nunca se trabalhou na anarquia. Ok. E mesmo naquela altura também usávamos o SIGF, né? O sistema, as ferramentas dentro do sistema de informação geográfica. Também usávamos os ArcGIS, usávamos para conferir ou garantir que as coordenadas estão devidamente garantidas, ou garantidas para o pleonasmo, estão devidamente acauteladas. O IPGUL tem técnicos devidamente experimentados, muito bem capacitados, que sempre souberam servir, não é, aquela instituição. E dentro das administrações municipais também foi sendo sempre munidas de técnicos com elevada reputação e com muito bom conhecimento em matérias de cadastro, de domínio da ferramenta de urbanismo, não é? Que sempre souberam dar o seu máximo. Então, pese embora hoje nós estamos a enveredar para o lado digital, mas naquele tempo, mesmo sendo processo analógico, tínhamos que fazer no papel, mas tinha mapas, existiam cadastros digital também. Só que o que ocorre hoje é que nós estamos a unificar. Está-se a pegar o analógico. Está-se a pegar o analógico. Carregar a estrutura. A carregar a estrutura da base digital, né? Transformando o IGCA num verdadeiro repositório do nosso cadastro, no tombo geral. Correto. Porque o IGCA... Assim não vamos ter instituições paralelas a cadastrar. E a fazerem também concessões assim de forma deliberada. O IPGUL tem uma base cadastral que controlava Luanda. O IGCA, Luanda, no departamento provincial, também tem a sua base cadastral. O nacional também controlava as outras províncias também têm uma representação do IGCA nas suas respectivas circunscrições.
Então, hoje por hoje, tanto aquela questão que colocou o engenheiro Batista que falava da sobreposição. Nós entendemos que, mesmo naquela altura, era obrigação do IPGUL, depois de cadastrar, ter toda aquela coisa, submeter aquela base cadastral ao IJCA. Ao IJCA. E também, nesta altura, arquiteto, nós defendemos o princípio do contacto único, não é, que deve ser feito nas administrações municipais. Eu não queria mesmo ruídos. E já nessa os munícipes comunicação. já não devem mais recorrer ao GPL ou IPGUL para dar entrada, nem ao IGCA para dar entrada, Ministério. nem ao Ministério. O contacto tem que ser feito na administração municipal. Nas Assim administrações também, vê-se municipais. claramente que Certo. vai ter um controle. O controle é maior, porque é aquele que atua sobre a local. base local, o ente local, que atua diretamente com O os famoso munícipes. governação de proximidade, né? Não, e também Dentro do assim, princípio da eu evolução, penso né? que há aquilo Certo. que é o controle, tipo, porque eu tenho um terreno no Zango, não preciso de ter que ir para Mutama para dar entrada, porque lá não está o Certo. Ministério. Certo. Agora é ali, não é? É ali onde as instituições conversam. Por exemplo, mesmo Devem conversar. essa questão mesmo a janela única, Uhum. não é? Acho que o Maneco também é melhor que eu. Mesmo a janela única. Os direitos todos fundiários, a forma não é só também de evitarmos conflitos. Nós sabemos hoje, e não podemos deixar isso assim oficioso, que quando se aumenta a tecnologia, quando se aumenta a tecnologia, as pessoas que burlam, os chamados na gíria de invasores, ou seja, também mudam as tecnologias de atuação. Os modos operantes. Então, o Estado deve estar preparado para contrapor isso. E uma das formas de contrapor é mesmo o diálogo entre as instituições. Entende? Porque eu passei. Tem essa questão Sim, dos, sim. dos- Falsificam falsificação. DS, Sim, vai à sim. conservatória, resiste. Então, por exemplo, Mas agora, como está tudo no mesmo processo, Oh. tem que ter uma origem. Vai apertando, o ciclo vai Sim, sim. apertando. se os governos provinciais, o governo provincial, por exemplo, Luanda, todos os entes locais utilizam a mesma ferramenta. Epá, mesmo que ele solicitar, o que vai? Olha só a coisa bonita. O que vai acontecer? O cruzamento, aí entra a ferramenta SIG. Já temos o cadastro. Ok. Já temos o cadastro. Os lotes todos vetorizados, temos com as suas determinadas descrições. A partir do momento que ele diz, não vou solicitar aqui na ente local, porque já tenho lá um problema, e por aí fora, vou solicitar na ente provincial. Só que isso aqui é uma janela única. Tá Esse é tudo linkado, o termo, Sim, né? Sim. É uma janela única. Tá tudo linkado. Então, você está a entrar na janela única. O que acontece? Como a janela é única, como diz mesmo o termo, ao dar entrada, nos departamentos tem áreas. De certeza tem a área onde se lança a posição geográfica desse espaço. Percebes? Quando lançar, o que vai acontecer? Como já existe cadastro, Vai dar sobreposição. a sobreposição. Então, esses invasores têm os A dias ver. contados. Bastante. Precisamos Isso é de muito trabalhar interessante. muito. Tá? Pois Queria é. também dar uma chega aqui, falando um bocadinho mais do decreto que regula ou que cria a janela única de concessão de direitos de superfície. Passar aos nossos internautas o seguinte: na fase de procedimento, né, no artigo 6, fala sobre as entidades concedentes, onde nos traz no ponto I, sem prejuízo do disposto na lei, compete ao titular do departamento ministerial responsável pelo cadastro nacional autorizar a constituição ou a transmissão de direitos fundiários sobre terrenos rurais com área superior a de 1.000 até 10.000 hectares. Estamos a falar de terrenos urbanos? Terrenos rurais, Rurais. certo? Pois. Terrenos rurais. Essa informação De é 1.000 importante. até 10.000 hectares. 10.000 hectares. 10.000 hectares. Qual é a entidade que desce? Departamento Ministerial. Ministério. Superior a 2 Mas hectares. 1.000 hectares, estamos a falar já de uma região. Certo. Superior a 2 hectares em áreas urbanas e superior a 5 hectares em áreas suburbanas. O número 2 diz o seguinte: sem prejuízo ao disposto da lei, compete ao governador provincial autorizar a constituição ou a transmissão do direito fundiário
sobre terrenos rurais com áreas superiores a 100 hectares até 1000 hectares. Né? Ok. Aonde é o O limite do Ministério, do Ministério, né? onde, Que é o onde começa o limite do Ministério, termina o limite do do governo governador. provincial. Certo. Ok. O governador pode conceder de 100 a A- 1000 a 1000 hectares. hectares. O Quer dizer, ministro, 100 a Então, 999. governo na Certo. realidade. federal. o ministro vai de 1000 até 100 hectares. No número 3, ou seja, dando sequência, e para as, Mas isso só as para zonas terrenos urbanos, para terrenos rurais. Né? rurais, vai E chegar para os urbanos. para os urbanos de 1 até 2 hectares em zonas urbanas e superiores de 2 até 5 hectares em zonas suburbanas. Estamos a falar de Do que governador. entidade? Governador. Ok. De 1 hectare só. Só um. De 1 a 2 hectares. Só 2 zonas hectares. urbanas. Governadores. Certo? Sim, É governador. muito pouco, quando chega até 5. Não, Não, está a classificar por está zonas. a classificar por zonas. Zonas urbanas, Zonas É suburbanas. isso mesmo, sim, antigamente, no antigo Sim. regulamento, antes da Continua Lei assim. Não, era 5 até 5 hectares governador. não. Sem prejuízo do disposto na lei, compete ao administrador municipal autorizar a concessão e transmissão dos direitos fundiários sobre terrenos rurais até 100 hectares. Uhum. 1 hectare em zonas urbanas e 2 hectares em zonas suburbanas. Né? Eu acho que está devidamente esclarecido aqui as competências das entidades Vai até 2 concedentes. hectares. Vai até 2 hectares em zonas suburbanas Para o administrador para o administrador. e para o governador. Para o governador em zonas suburbanas são 5 hectares. Ah, ok. Sim, 5 Então hectares. mantém, né? Mantém. Mantém, não alterou. Não alterou. Então, quer dizer, meu caro internauta, Aqui também diz... quando for fazer a legalização, se o teu terreno for abaixo de 2 hectares, né, já sabe que vai ser tramitado até no nível do administrador. Se for maior de 2 hectares, teu terreno urbano ou suburbano, né? E for um terreno que vai de 2 a 5 hectares, estamos a falar que vai ser tramitado a nível do governo provincial. E mais do que isso, pelo Ministério. Certo. Ok? Também Acho no número 7, que é uma informação muito importante, né? Que foi Sim. passada, né? no Sim, número 7, arquiteto, diz o seguinte: o canal de solicitação, independentemente da entidade concedente, em razão da competência, a solicitação para aquisição do direito fundiário dá entrada na Secretaria da Administração Municipal por via eletrônica ou física, quando não haja condições para o efeito. Ok? É aquilo que eu já A ideia acabei é de ser apresentar eletrônico, né? Mas quando não houver condição, pode ser físico. Pode ser físico, pode dar físico depois. Mas eu acho que nesse momento está se dá mais físico do que eletrônico. Não, o que acontece? O munícipe leva o documento e a administração municipal vai escanear Vai toda a escanear. documentação e submeter ao E portal. se a gente meter Como já. também é Se a gente, possível. será que é possível a gente submeter já uma informação digitalizada? Boa. É possível, no conforto da sua casa, para quem tem literacia informática, quem está devidamente dotado de conhecimentos informáticos, no conforto da sua casa, o município fazer solicitação de direitos perfis. Tudo online. Tudo online, entra na plataforma, vai seguindo os passos, campo a campo, ir preenchendo, escaneia os documentos. Mas a e submete plataforma já ao portal. está liberada para o público? Já É um link de um site, né? tem um link do site. O município Ok. Vamos pode ir passar à aqui no administração nosso e rodapé cadastrar-se. o link do site, né? Está aqui a passar aqui embaixo. É o portal do município, dentro Que do portal é do o município. portal do município, Portal do né? município. No caso, Angola vai referenciar o portal do município Angola. Portugal também tem portal do município. Ok. Não tem portal do município Angola. Tem que ter cuidado para não cadastrar em Tem. Lisboa. Aquilo Mas está tem já distrito, da Leiria, né? assim. Pode ser também Leiria. Está distrito ao MIFIM, é uma plataforma que é gerida e sustentada pelos técnicos do CETIC, que é a área de informática. Provavelmente não vai haver essa confusão, porque o nosso sufixo de internet é pontual, né? Certo. E eles provavelmente usam PT. Né? Estamos aqui na fase final, né? Queria pedir mais uma vez os nossos internautas que deixassem o like, daí um joinha, porque por essas cabeças pensantes, nossos cientistas urbanos, né, conseguir esse tempo para estar junto é muito difícil, é um sacrifício muito grande, né, que a gente faz. Então, queria, assim, de forma conclusiva também, fazer mais uma questão, que seria a minha última questão, que é o que no dia a dia, nós como cidadãos comuns, né, um cidadão normal pode fazer, né, para ajudar essa questão
nessa questão do cadastramento, do carregamento da informação do SIG, como cidadão, como é que a gente pode ajudar a instituição? Ok. Nós deixamos, no caso particularmente, deixei toda a equipe do back-office da Arqueus ou da Anjo, deixei uma relação dos requisitos necessários para a solicitação de direitos de superfície, para Ok. a solicitação de licença de construção. Então, já lá estão elencados, né? No caso, para entidades, pessoas coletivas e O tipo de individual, requerimento, sim, né? o tipo de requerimento, Vamos os documentos vamos necessários. partilhar com os nossos Tá tudo bem. munícipes, né? Quem seguir a nossa página vai ter direito vamos enviar o link, né? Vamos enviar um link para poder descarregar nesses elementos, que é Então, requerimento e os requisitos necessários necessário. para que se faça o pedido de legalização do terreno. Nós estamos a falar, como a lei observa que pode dar entrada físico, se for físico tem que ter uma capa de processo para os documentos não ficarem Ok. dispersos. Por quando é mais de 5 ou 6 documentos, a lei aí diz que ele forma um fascículo, então deve estar numa referida capa de processo. Tem de ter um requerimento dirigido ao administrador municipal, tal conforme falamos dentro do princípio do contacto único. Tem de ter um termo de compromisso. Tem de ter as cópias do bilhete, por exemplo, da pessoa que cedeu o espaço a outrem, do requerente, tem que ter o croquis de localização com a memória descritiva e com as suas respectivas confrontações. Nós falamos título inicial do terreno pode ser as antigas declarações de posse ou de titularidade do referido terreno, os contratos de promessa que as anteriores gestões das administrações municipais emitiam. Estamos a falar em zonas onde sofreram loteamento, há zonas que dão ficha, umas dão ao termo de entrega, ou contratos também. Então, esses são documentos bastante que devem ser juntados e acompanhar, dar volume ao referido requerimento. Tem também, em alguns casos, solicita-se para ser testemunhar, né, para que possa também engrossar. Existem algumas particularidades ou peculiaridades dentro da janela única de concessão de direitos de superfície. Quando a pessoa é casada, a janela exige que se anexe também a cópia do bilhete do cônjuge, não é? Do esposo ou da esposa, do requerente. Devemos também anexar certidão, boletim ou assento de casamento, não é? Para depois nós podermos confrontar qual foi o regime de casamento. É regime de bens adquiridos ou separação total de bens. Não é? Então ele exige isso. Para as empresas, no caso, para as empresas, vai necessitar de fazer acompanhar a certidão comercial da empresa, deve ter também uma procuração e o Diário da República e o NIF da referida empresa. Muito bem, muito bem. Assim, traduzindo essas palavras técnicas, né, em palavras mais miúdas, né, para o nosso munícipe se preocupe em cadastrar o seu terreno. Já vive, até já fez construção, porque nós temos aqui exemplos de habitações de luxo que estão em terrenos que não são legalizados, né? Então, para valorizar o seu imóvel, liga ao Ângelo vai fazer uma consultoria completa para lhe ajudar a legalizar e o seu terreno estará no cadastro, vai evitar litígios futuros, né? Sempre que alguém for consultar aquela zona, vai identificar, não, esse terreno aqui pertence a senhor fulano, a família Você também X. é um bem da família. E acaba sendo um Nós não bem. somos eternos. Exatamente, né? Muito bem, muito bem. O programa foi muito bom. Queria também pedir aos nossos convidados, né, que deixassem hoje, né, uma dica aos nossos internautas, né? Nós aqui no programa sempre deixamos uma dica na fase final. Ia começar já com o nosso engenheiro Batista, né? Qual é a dica que conselho Olha, o que eu deixa peço, aos nossos internautas? o que eu peço, e isso sirva para todos nós, é que tenhamos a capacidade de filtrar qualquer informação que nós ouvirmos a nível das cadeias televisivas e não só, para não cairmos no descrédito ou sermos enganados ou alguma coisa assim parecida. Seja qual for a índole da informação, este é o conselho que eu deixo. Arquiteto Vaneco?
chamar a atenção aos nossos internautas, munícipes em geral, de Luanda e de outras províncias, que nós não devemos pautar pela desinformação. Não é? Existem muitas desinformações, existem muitos meios ilegais onde as pessoas às vezes recorrem para tentar adquirir uma referida parcela de terra. Devem sempre consultar as administrações municipais antes de o fazer para terem informações fidedignas, né, e concisas para poderem então dar tratamento às suas pretensões. Não se deixarem levar nem caírem em burlas. Hoje em dia os amigos do alheio estão à espreita, usam toda e mil e uma maneiras, não é? Tem vários modos operantes para poderem atrair essas pessoas, porque o negócio, parece que o negócio da terra é bastante apetecível, né? Muitos vivem disso, infelizmente. Desde os tempos E remotos. causam inúmeros dissabores para aquelas pessoas que realmente são os verdadeiros detentores das respectivas parcelas de terra. Vamos arrumar a nossa casa, no caso Angola, não é? E torná-la numa terra boa para se viver. É isso que eu Muito bom. desejo. Grandes Mesmo. dicas, né? De forma conclusiva, né? Hoje aqui nós aprendemos que terrenos sem dono geram cidades sem ordem. Mas também aprendemos que existe uma solução. Existem os SIGs, existe o cadastro, né? Existem técnicos com vontade de fazer bem. Por isso, meu caro, a minha dica de hoje, né, é: seu terreno só é seu realmente se estiver no mapa, se tiver um mapa na administração ou no Regularizado. ministério com seu nome. Se tiver um direito de superfície, um documento legal passado por uma instituição competente a dizer que o terreno pertence ou tem o direito de usufruto do cidadão fulano. Então, fica atento. Segunda dica que eu deixo é que o cadastro não é uma despesa, né? O cadastro é um investimento na paz da sua família. Evitar problemas no futuro, tendo o seu terreno cadastrado. Para quando a gente partir desse mundo, vamos poder deixar heranças para os nossos herdeiros, né? Então, fique com o nosso programa, né? Para o programa de hoje nós temos ofertas, vamos fazer a oferta dos requisitos necessários para a aquisição de cadastro, para cadastrar terreno, para a aquisição de direitos fundiários, como direito de superfície, registro predial, e vamos deixar também requerimentos que as administrações normalmente cedem para se fazer esse pedido. Muito obrigado, siga a nossa página e o Ângelus. A confiança em Deus é a nossa pedra angular. Hey boy, boto o pé na estrada, que é pra fazer store. Meu people, tu que tu sabe, sou uma superstar. Ele quer me poupar baixo, só tá inventar store. Não sei, não vi, fico caco, que foi? Que foi? Que foi? Hey, yeah, hey boy, boto o pé na estrada, que é pra fazer store. Meu people, tu que tu sabe, sou uma superstar. Ele quer me poupar baixo, só tá inventar store. Não sei, não vi, fico cago.